meus amores, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula de drenagem linfática, tá? E eu espero que vocês entendam, né? É um assunto que não é complexo, mas que vocês aprendam da melhor forma possível comigo. Possivelmente a gente já vai ter prática e a gente vai, né, ver aí como é que vai funcionar, tá? Eu tô um pouco rouca, mas é porque eu venho gravando algumas aulas e gravei agora essa pra vocês, porque eu vou participar de uma reunião às 7 horas e preciso estar nessa reunião no horário da aula de vocês. Então essa aula vai ser gravada. Então vamos lá, drenagem linfática manual, né? Nesse primeiro momento, eu queria que vocês entendessem o sistema circulatório, né? Quando vocês começam a entender o sistema circulatório, obviamente vocês vão começar a entender sobre a drenagem linfática, tá? O sistema circulatório é formado pelas artérias, tá? Veias, vasos linfáticos e um único órgão. Qual é esse órgão? O coração, certo? O coração, ele funciona como a bomba do sistema circulatório. É ele que bombeia o sangue para enviar para todo o corpo, certo? O sangue enviado aos pulmões é rico em gás carbônico. Ao passar dos pulmões, o sangue se separa do gás carbônico, que é tóxico para o organismo, e se enriquece de oxigênio, retornando ao coração, circulando assim novamente por todo o nosso organismo. Por meio de quê? Das artérias, né? Por meio do sistema circulatório, tá? No sistema circulatório, irá existir dois tipos de vasos. As artérias, que se encarregam de levar o sangue para todo o organismo, tá? E as veias, que servem para trazê-lo novamente para o coração. Aí eu coloquei uma observação em negrito embaixo. Mas nem tudo consegue retornar pelas veias. Esses resíduos necessitam de um outro sistema que os ajude a circular, que é chamado do sistema linfático, tá? Gravem bem isso aí que eu coloquei em negrito, tá? Primeiro, o sistema circulatório, ele irá existir em dois tipos de vasos, veias e artérias, ponto. E nem tudo consegue retornar pelas veias, né? Esses resíduos necessitam de outro sistema para que retornem pelas veias, que ajudem a circular, né? Que é chamado de quê? Sistema linfático, tá? Vamos falar um pouco do sistema linfático. É um sistema fechado, intimamente ligado à circulação sanguínea, tá? E vice-versa. Possui um fluido conhecido como linfa, em vez de sangue, tá? O sistema linfático ajuda a transportar substâncias celulares, proteínas, nutrientes e produtos residuais pelo corpo. Então, o sistema linfático ajuda a transportar substâncias celulares, proteínas, nutrientes e produtos residuais pelo corpo. Diferente do sistema circulatório. O sistema linfático, ele não possui bomba que facilite a circulação. Qual é a bomba que facilita a circulação do sistema circulatório? O
Coração, a gente falou nisso aqui, ó, né? Eu acredito aqui no outro slide, né? Aqui, o coração funciona como uma bomba do sistema circulatório que envia o sangue para todo o corpo, certo? E aí a gente informa que o sistema linfático não possui, né, essa bomba que facilita a circulação, diferente do sistema circulatório que tem o coração. Já o sistema linfático, ele não possui uma bomba que facilite a sua circulação. Aí é que entra a drenagem linfática, certo? Sistema linfático possui as seguintes funções. Quais são as funções? Proteção das células imunes. Ele atua junto ao sistema imunológico. Isso é fundamental vocês saberem, tá? Absorção dos ácidos gastos e equilíbrio dos fluidos, dos líquidos, dos tecidos. Lembram quando eu falei no primeiro slide? Informando que ele faz toda essa drenagem dos líquidos, papapá, papapá. Pronto, ele tem esse equilíbrio dos fluidos, né? Dos líquidos, nos tecidos. Ameniza, né? Ele equilibra, tá? O sistema linfático. Claro, a gente vai fazer a drenagem para que esse sistema funcione melhor, né? A gente que vai ser a bomba ali, ó, a mãozinha, vai ser a bomba para que esse sistema linfático ele comece a funcionar de uma forma mais eficaz, certo? Eu coloquei aí uma figura, né, informando, né, toda a parte, né, do sistema linfático, certo? Né? Linfonodos cervicais, tronco jugular direito, tá? Veia subclávias direita, tudo aí informando, né? Gravem bem essa imagem, tá? Que ela pode vir para parte de avaliação de vocês. Não sei se agora na primeira avaliação ou se na segunda avaliação. Mas aí vocês, né, gravem bem isso aí para que vocês, né, entendam, tá? Linfonodos, né? Chamados de nodos linfáticos, né? Os linfonodos. Muitas vezes já ouvi algumas pessoas quando falam linfonodos se assustam, né? Pensam que é alguma coisa relacionada a câncer, esse tipo de coisa, não, tá? Mas aí a gente vai falar de chamados de nódulos linfáticos. Os linfonódulos são pequenos órgãos com até 2 centímetros, certo? Presentes no pescoço, no tórax, no abdômen, na axila e na virilha, tá? Formados por tecidos linfóide e distribuídos pelo corpo, os linfonódulos são responsáveis por filtrarem a linfa antes dela retornar ao sangue, além de atuarem na defesa do organismo, né? Imunológico, lembram? Impedindo a permanência das partículas estranhas no corpo, tá? Quer que eu repita a informação? Chamados de nódulos linfáticos. Eu fiz uma resumida da resumida aí para vocês entenderem. Os linfonódulos são pequenos órgãos com até 2 centímetros, até 2 centímetros, presentes no pescoço, no tórax, no abdômen, na axila e na virilha, formados por tecido linfóide e distribuídos pelo corpo. Os linfonodos são responsáveis por filtrarem a linfa antes dela retornar ao sangue. Então ela serve como filtro, tá? Além de atuarem na defesa do organismo, impedindo a permanência de partículas estranhas no corpo, certo? A linfa, a gente falou aqui na linfa, né? Falou? Na linfa? Tá? Vamos lá. A linfa é um líquido transparente e alcalino, semelhante ao sangue, que circula pelos vasos linfáticos, todavia não possui hemácias, né? Hemácias.
e por isso apresenta um aspecto embranquiçado e leitoso. Ela é responsável pela eliminação de impurezas. A linfa é produzida pelo intestino delgado. Já estou dizendo, antes de você perguntar onde é que se localiza, ela é produzida pelo intestino delgado e fígado, sendo transportada pelos vasos linfáticos num único sentido, unidirecional, tá? Não esqueçam disso. Filtrada pelos linfonodos e lançadas no sangue. Vasos linfáticos. Lembram quando eu falei que aqui no início, bora lá, tem que voltar para a gente recapitular, que o sistema circulatório ele é formado por artérias que se encarregam de levar o sangue para todo o organismo e as veias que servem para trazê-lo novamente para o coração, ok? Os vasos linfáticos são canais distribuídos pelo organismo, os quais possuem válvulas que transportam a linfa na corrente sanguínea num único sentido. Lembra que eu falei aqui? Unidirecional? Único sentido, tá? Corrente sanguínea num único sentido, impedindo assim o refluxo, o retorno. Atuam no sistema de defesa do organismo, visto que retiram células mortas do organismo e transportam os linfócitos, glóbulos brancos, que combatem as infecções do organismo. Certo? O baço. O baço é o maior órgão linfático, tá? O baço é o órgão de ovalado, né? Um órgão ovalado, localizado abaixo do diafragma e atrás do estômago. Ele é responsável pela defesa do organismo. Quando vier uma pergunta, o baço ele é responsável pelo que no nosso organismo? Pela defesa do organismo na medida em que suas funções são produção de anticorpos, linfócitos T e B, hemácias, né? Tá? Armazenamento de sangue, liberação de hormônios, tá? Essa é a função, ele é responsável por isso, tá? E ele é o maior órgão linfático, tá? É o baço. Timo, órgão localizado na cavidade torácica, próximo ao quê? Ao coração. Além de produzir substâncias como timocina e a timina, o timo produz anticorpos, ó que beleza, linfócitos T, atuando dessa maneira na defesa do organismo. Precisa ser estimulado, com o quê? Com a drenagem. Curioso notar que o timo é um órgão que, ao longo da vida, ele diminui de tamanho, tá? Eu não sei se aqui, nessa imagem, eu coloquei o timo, tá? Não. Ah, bora lá. Eu acho que tem alguma imagem que eu coloquei o timo. Tonsilas palatinas, propriamente, né, palavra científica, mas aí quem já tirou suas amígdalas ou amígdalas, né, sabe o que é, né? Popularmente esses dois órgãos localizados na garganta, né, são conhecidos como amígdalas, né, palatinas, né, responsável pela seleção dos micro-organismos que penetram no corpo, primeiramente pela boca, principalmente, né? Nesse caso, auxiliam no processo de defesa do organismo, visto que produzem linfócitos. Então, gente, o meu filho mais velho mesmo, ele não tem as amígdalas. Ele tirou porque ele tinha uma inflamação e uma infecção crônica nas amígdalas no decorrer da vida dele. Novinho, com 9 anos de idade,
ele foi preciso tirar, porque ele estava num processo de antibiótico e de corticoide muito forte, para que essas amígdalas elas não inflamassem com tanta frequência. E o médico, o otorrino, ele sugeriu a cirurgia de retirada das amígdalas. Isso é bom? Não. Porque, como diz aí o próprio slide, né, nesse caso, auxilia no processo de defesa do organismo, visto que elas produzem linfócitos, né, que são células de defesa para o nosso organismo. Então, é interessante que, assim, as pessoas, por mais que tem muitas pessoas que querem tirar, por não querer mais a garganta inflamada, esse tipo de coisa, mas ela é uma defesa para o nosso organismo, certo? Fluxo linfático. Aí eu demonstrei para vocês, né, como é grande a região drenada pelo ducto torácico, né, e o ducto linfático direito, tá, em vermelho. Só para a gente entender que isso, né, acredito que em aula prática a gente possa trabalhar mais com eficaz com vocês, né. Algumas patologias, eu não coloquei todas, mas eu coloquei as principais para que vocês entendam, tá, nesse processo, mas bem assim resumido, para que não fique uma coisa muito, né, muito pesada também para vocês, mas de uma forma que vocês entendam, que seja clara para vocês e que vocês aprendam cientificamente, né, esse conteúdo e a ementa da disciplina, né. Algumas patologias do sistema linfático, né, elefantise, né, famosa filariose, né, conhecida como doença tropical infecciosa, né, é aquela perna com aspecto de elefante, né, não sei se vocês já viram, algumas pessoas, hoje em dia é mais difícil encontrar, né, pessoas com esse tipo de doença, mas eu me lembro na minha infância, eu tinha aqui uma pessoa muito próxima à minha residência que tinha essa doença, né, corresponde à inflamação dos vasos, né, linfáticos transmitida por inseto, né, mosquito culex. Seu nome está associado à retenção de líquido, o inchaço dos membros, né, fazendo com que as pernas dos doentes tenham um aspecto de elefante, tá? Linfedema é outra patologia, caracteriza pela inflamação e obstrução dos vasos linfáticos. A linfedema leva ao inchaço excessivo dos membros. Qualquer membro nosso, ela tem esse poder, né, o linfedema de inchaço, né, excessivo dos membros, tá? Aí a gente vai falar um pouco da drenagem linfática manual, coisa que a gente já vem falando nas nossas últimas aulas, certo? Falamos sobre as manobras que devem ser suaves, leves, né, quase inexistentes, podemos dizer assim, né? São suaves e superficiais, não necessitando comprimir o músculo, tá? Mas sim mobilizar uma corrente de líquido que está dentro do vaso linfático em nível superficial, tá? Segundo Godoy, a drenagem linfática manual consiste em um movimento de deslizamento sobre o trajeto dos vasos linfáticos e de compreensão na região dos linfonodos. É uma técnica sistematizada cujos movimentos devem obedecer a uma sequência correta. Vou passar um vídeo para vocês que vocês vejam essa técnica de Godoy, tá? Nas cirurgias plásticas, qual a contribuição, né, que se tem, né, na drenagem linfática? Qual a contribuição que a drenagem linfática tem nas cirurgias plásticas? Eu acho que é de grande importância, né? Hoje eu acredito que a maioria das pessoas, fora os atletas que procuram muito a drenagem linfática manual, o pessoal que faz cirurgia plástica, a grande demanda vem desse público, tá? É esse paciente. Vem contribuindo para a promoção do equilíbrio da harmonia dos pacientes à sua imagem corporal, tá? O número crescente nos tempos atuais sendo realizado com muita frequência, né? Então, vem se utilizando a drenagem linfática com bastante frequência em pessoas que passaram por umas cirurgias plásticas, tá? E eu acho que o ponto crucial, que eu acho que eu falei até na primeira aula que eu
botei qual era o objetivo, qual é a solução, quais são os benefícios da drenagem linfática. E um dos pontos que eu coloquei foi a melhora no aspecto psicológico dos pacientes, melhorando a autoestima. Isso é fundamental, tá? Isso eu falei, eu me recordo bastante com vocês sobre isso, sobre esse ponto, né? Eu botei alguns pontos aí de algumas cirurgias que são feitas, né? E como é utilizada a técnica, quais são as indicações, as complicações, os procedimentos preventivos, né? No caso aí da abdominoplastia, né? Que elimina o excesso gorduroso cutâneo, né? Correção da flacidez dos músculos abdominais, né? Promovendo a modelamento do abdômen, tá? Então, a drenagem, ela faz isso, né? Qual é a técnica? Incisão horizontal infraumbilical baixa ou suprapúbica, né? Na parede abdominal anterior, tá? Qual é a avaliação de 3 elementos aí? Pele, tecido gorduroso e tecido muscular. A indicação: adiposidade regional, excesso cutâneo na região epigástrica ou hipogástrica, flacidez muscular, aponeurótica, tá? Aplicações: cicatrizes hipertróficas e queloideanas, né? Necroses do retalho, né? Qual procedimentos preventivos? O uso de cinta, né, de contenção, curativos com micropore, evitar movimentos de flexão e rotação do tronco, tá? Então é importante que vocês na abdominoplastia vejam como ser utilizado a drenagem linfática, tá? Eu acho que eu coloquei evitar o descúbito ventral, o banho de sol somente após 3 meses, que eu vejo que muita gente não respeita isso. E a função da drenagem linfática manual aí é a diminuição do edemas, diminuição da ausência de dor, porque se sentem bastante dor, quem já fez já sabe disso. Tratar e evitar a formação de equimose e aderência cicatricional, tá? Então, a função da drenagem linfática no procedimento de cirurgia plástica de abdominoplastia é esse procedimento, tá? Aqui eu coloquei algumas figuras para vocês de como é feito, né? A flacidez dos estrias, né? Depósito adiposo e suturas dos músculos abdominais, o novo local do umbigo, como é feito, a pele esticada, onde será retirado, né? O antigo orifício do umbigo, que está lá embaixo, ele fica lá em cima, como vocês estão vendo na primeira embaixo da primeira imagem. Então, tudo isso a gente feito na cirurgia plástica, e a gente, como faz o procedimento de drenagem linfática, a gente precisa ter esse conhecimento, tá? Aí eu falo um pouco da mamoplastia, né? Quais são as técnicas, intervenção cirúrgica, tá? Falo também da importância, né? Da drenagem, né? Do pós-cirúrgico, certo? Depois vocês dão uma lida bem detalhada sobre isso. As complicações, né? De infecções, de edema que acontece, os procedimentos no pós-cirúrgico, né? A drenagem linfática manual, o uso de colete ou sutiã para a imobilização da prótese, evitar movimento dos membros superiores em um período de 15 a 20 dias, realizar a mobilização da prótese. Então aí eu coloquei algumas imagens, né, de incisão axilar, incisão perioreolar, inframamária, para que vocês possam estar, né, visualizando. Isso tudo vocês encontram também na internet, para que vocês possam ter uma noção e até conhecimento para depois fazer todo o procedimento de drenagem no paciente, tá? Lipoaspiração,
né, que é tirada de um tecido adiposo por meio de uma seção de vácuo, né, aspirador. Também coloquei algumas técnicas, né, indicações, né, nas pequenas áreas do para-retox, né, no caso a lipoaspiração. E aí coloquei também algumas imagens que aí correspondem quais são os lugares que pode ser feito essa, né, lipoaspiração, né. O objetivo é diminuir o edema, né, e equimose, né, diminuir a dor também, evitar e tratar a fibrose e aderência existente no tecido, tá? Esse é o grande objetivo da drenagem linfática para quem faz a lipoaspiração, tá? Processo de cicatrização, aí eu coloquei acho que 4 estágios, né? A lesão inicial, depois o inflamatório, depois o proliferativo, tá? E eu acho que eu botei também a remodelagem, tá? No processo de cicatrização, né? Que é inflamatória, proliferativa e maturação, certo? Tipos de cicatriz, eu acho que a gente mais vê nos pacientes é a queloide, né? Decorrente da contínua produção de colágeno, né? Então é que a gente mais trabalha, mas a gente também pode trabalhar com a normotrófica, né? Quando a pele adquire o aspecto de textura, de consistência anterior ao trauma. Antrófica, né? Tem hipertrófica. Tudo isso a gente consegue, né? Abrida cicatricial. Então esses são os tipos de cicatrizes que a gente pode trabalhar com a drenagem manual, tá? Manejo da cicatriz, também coloquei bem detalhado para vocês, né? Pensamento, torções, segmento da cicatriz, quais são os movimentos circulares em todo o trajeto cicatricial, com profundidade leve, moderada, sempre com profundidade superficial e leve, nada de fazer pressão muscular, não pode, né? Pressione o polegar, o indicador direito e esquerdo, apoiando sobre extremidades da cicatriz. Então, tudo isso, quando a gente trabalha com cirurgia plástica, a gente não pode estar fazendo um procedimento de muita pressão, tá? Ultrassom, tá? O aparelho de ultrassom tem um elemento, né, piezoelétrico, que transforma a energia acústica em energia elétrica, né? A corrente alternada, que alimenta o elemento, né, piezoelétrico, pode ser modulada, criando diferentes modalidades de insonação, tá? Para fins terapêuticos, utiliza-se mais comumente a frequência de 1 ou 3 MHz, tá? Aqui, eu acredito que esse aparelho a gente encontra ele lá na Unibra, pra gente mexer bastante nele, tá? Eu acredito que tenha lá, tá? Que ele produz, o modo contínuo produz efeitos, né, biofísicos e térmicos. O modo pulsado, tá? É sugerido também que o efeito são térmicos de ultrassom, incluindo a cavitação e micromassagem acústica, tá? Isso tudo após os 21 dias de procedimento de cirurgia plástica, tá? Então por hoje é só, certo, gente? A gente finaliza aqui o assunto da primeira unidade e na próxima aula a gente vai fazer questionário, debates, tá? Questionamentos, dúvidas, para que a gente possa fazer uma excelente avaliação, tá bom? Obrigada e uma boa noite para vocês.